É uma pergunta não é simples de responder, né? Porque, de certa forma, a religião verdadeira é aquela que eu acredito, né? Cada um está defendendo a sua, né? Se você perguntar para um judeu, vai falar a verdadeira religião é o judaísmo. Se você perguntar para um muçulmano, ele vai falar a verdadeira religião é a muçulmana, né? O islamismo, e assim por diante. E a gente vê todo mundo defendendo, né? Puxando a sardinha para si. Mas falando com base no livro de Urântia, a verdadeira religião é aquela que foi deixada por Jesus. O livro de Urântia ele traz todo um contexto histórico do que aconteceu no nosso planeta, mas ele encerra suas páginas com a vida de Jesus. E de acordo com o livro, Jesus é o Filho de Deus que veio aqui na Terra para viver a sua sétima alta outorga. E depois de ter concluído essa missão, ele decidiu ficar aqui e para nos apresentar a verdade. E que verdade é essa? Jesus veio para apresentar algo muito simples. Às vezes as pessoas complicam bastante, né? As religiões têm um monte de regras e doutrinas, mas Jesus veio trazer uma mensagem bem simples. E ele chamou isso de evangelho, porque a palavra evangelho significa boa nova. Boa nova é a boa notícia. E qual é a boa notícia que Jesus trouxe? Bom, o evangelho consiste em duas coisas: a paternidade de Deus e a irmandade dos homens. Então, não existe uma religião no sentido de denominação ou instituição que seja a verdadeira religião. Não existe a verdadeira igreja ou a verdadeira religião. A verdadeira religião, ela transcende templos, denominações, placas, ou líderes, ou quantidade de membros, ou seja lá o que for. A verdadeira religião é aquela que o homem vive, né, pessoalmente, entre ele e Deus. A verdadeira religião é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? Que nós vivamos em irmandade, porque esse é o evangelho de Jesus. Quando Jesus veio falar sobre apresentar essa boa nova, ele estava num ambiente, ele nasceu ali entre os judeus, e os judeus sempre acreditaram que eles eram uma nação escolhida, que eles tinham feito um pacto com Deus, Abraão havia feito um pacto com Deus, e que esse Deus, então, tinha dado uma preferência para essa nação. Ou seja, para ser salvo, tinha que ser judeu. Não era qualquer pessoa que podia ser salva. Somente sendo judeu, tinha que ser filho de Abraão, descendente de Abraão, para ser salvo. E Jesus traz, então, a boa nova. A boa nova é, olha, Deus é pai de todos. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe, para Deus não há judeu, grego, romano, ou egípcio, ou qualquer outra nacionalidade. Para Deus todos são iguais. E, portanto, se Deus é pai de todos, todos devem ver em irmandade, como irmãos. Esse é o evangelho. O evangelho de Jesus é isso. A paternidade de Deus, Deus é pai de todos, e todos são irmãos. Isso foi muito ousado da parte de Jesus falar isso para um judeu que acreditava que, mas eu sou filho de Abraão. Certa vez Jesus falou assim, se eu quiser eu falo para essas pedras, e elas se tornam filhos de Abraão. Né? Então, porque eles batiam no peito com todo orgulho, né? Somente nós somos salvos, porque nós temos um pacto com Deus. Os outros são estrangeiros, eles chamavam de ou é judeu ou é gentil, que significa estrangeiro, ou seja, é só a gente ou o resto do mundo. Muita gente ainda tem esse pensamento hoje. Infelizmente, muitas igrejas pensam assim, ou é a minha igreja ou é o resto. A minha igreja é a única verdadeira. Muita gente pensa assim. Mas o evangelho de Jesus, não, ele é inclusivo. Não há diferença entre um povo ou outro. Deus não faz esse tipo de separação. Se é alto, se é baixo, se é feio, se é gordo, se é magro, para ele não faz diferença. Vai depender dessa pessoa buscar um contato com Deus.
E quando o homem se interessa em buscar a Deus, quando ele começa a buscar a Deus, significa que ele já encontrou. Porque Deus não está longe. Não existe um lugar para eu encontrar Deus. Não existe um templo onde eu vá para me encontrar com Deus. Não existe tipo assim, eu tenho que ir no monte para me encontrar com Deus. Ou tenho que me ajoelhar para me encontrar com Deus. Não. Deus está dentro de cada um de nós. Deus habita o homem. Existe uma centelha divina que é um fragmento do próprio Pai Universal. Isso é literal, isso é real, não é de sentido figurado, não é uma forma de expressão. Isso é real. Deus está dentro de cada um de nós. A única coisa que nós precisamos fazer é se interessar por Ele. Porque a partir do momento que nasce esse interesse, significa que você já encontrou com Deus. E você já está praticando a verdadeira religião. A verdadeira religião não é uma placa, não é um nome, não é um lugar, não é um templo, não é um ismo qualquer, não é o cristianismo, não é o judaísmo, não é o islamismo. A verdadeira religião transcende qualquer um desses ismos. Você pode encontrar pessoas dentro do judaísmo praticando a verdadeira religião. Se essa pessoa se interessou por Deus, busca fazer sua vontade e começa a dar ouvidos à voz de Deus que está dentro de si, independente de onde ele vive, de onde ele nasceu, da sua cultura ou do seu conhecimento, independente da placa ou da denominação que ele frequenta, isso não importa. A verdadeira religião é praticada entre o homem e Deus, diretamente, sem intermediários. Você não precisa de um padre ou de um pastor, ou de um ancião, ou de um presbítero, ou de um bispo, ou de um papa, ou seja lá o que for. Porque entre você e Deus que está dentro de você, não há interferência de ninguém. Não existe ninguém que vai intermediar essa conexão. Então a verdadeira religião independe de onde você esteja, em que posição você esteja, a qualquer tempo, a qualquer momento, a qualquer hora, você pode estar em comunhão com esse Deus, basta que você esteja interessado no que ele quer de você. Tem um trecho do livro de Urântia que diz assim, que as chaves do reino dos céus são sinceridade e mais sinceridade ainda. Então, a única coisa que uma pessoa precisa para encontrar Deus é a busca sincera. Apenas isso. A partir do momento que ele se interessa por Deus, ele está praticando a verdadeira religião, independente de qualquer outra coisa. Ok?